Olá, candidato, tudo bem? Eu sou o professor Mourão e neste curso que ora se inicia, relativo à resolução de 101 questões, cuja banca de foco é o CESP-NB, eu ministrarei encontros relativos à língua portuguesa. Para este momento de hoje, eu reservei questões atinentes à parte relativa à ortografia, uso do porquê e demais temáticas desse tipo de topicalização, como também fatores de textualidade, semântica, como conotação, denotação, fatores relativos à coerência, coesão e demais itens que dizem respeito mais ao tom principal da gramática, ou seja, a parte de conceitualização introdutória. Feitas as devidas apresentações, vamos às questões, que é o que interessa, não é isso, candidato? Então, nossa primeira questão, CESP, TRE, Espírito Santo, temos o seguinte enunciado. Leia comigo, acompanhe. O voto tem, primordialmente, o caráter de função pública. Como componente do órgão eleitoral, o eleitor concorre para compor outros órgãos do Estado, também criados pela Constituição. Em geral, porém, as constituições têm deixado o exercício da função de votar a critério do eleitor, não estabelecendo sanções para os que se omitem. A pergunta dele é: o termo sanções está empregado em sentido conotativo? Perceba, candidato, meu caro concursando, ele já nos remete diretamente ao critério de conceitualização da diferença entre conotação e denotação. Lembremos, conotação, sentido figurado, sentido fictício, sentido contextualizado, abstrato, que tem tudo a ver com a inserção do vocábulo no contexto. Denotação, sentido realístico, sentido verídico, concreto, sentido primitivo, nesse caso, dicionarizado. Assim sendo, voltemos à inserção da palavra sanções no contexto e observemos com que semântica ela nos é apresentada. Nós temos: em geral, porém, as constituições têm deixado o exercício da função de votar a critério do eleitor, não estabelecendo punições. Meu caro candidato, tenho certeza que você já percebeu que sanções aí está com sentido, com o significado de punições. E assim sendo, é o sentido denotativo, o sentido concreto da expressão, o sentido verídico, realístico. Assim sendo, a afirmação pela banca feita de que a palavra sanções está empregada em sentido conotativo é errada. Marque aí em seu material também, questão está errada. Questão fácil, não é verdade, candidato? Vamos passar mais uma. A intenção é que nós massifiquemos nosso enunciado, que nós massifiquemos os conteúdos por nós aqui vistos hoje. Perfeito? Nossa próxima questão vai ser: o boom no preço das commodities exportadas pelo Brasil amplia o fôlego da economia nacional para absorver importações crescentes sem ameaçar o equilíbrio externo. O nível do câmbio, entretanto, também produz elementos adversos, não neutralizados pela política econômica. A palavra fôlego está sendo empregada em sentido conotativo e tem o significado de força, resistência. Meu nobre concursando, acompanhemos a inserção dessa palavra no contexto e vejamos se ela está empregada em sentido conotativo figurado ou em sentido denotativo, sentido concreto, verdadeiro. Nós temos a palavra fôlego dizendo: o boom no preço das commodities exportadas pelo Brasil amplia o fôlego da economia. Meu caro candidato, tem como a expressão como economia, ou melhor, este substantivo, este termo, passar ou ter uma sensação como de fôlego, respiração, o que quer que seja? Fica claro para nós agora que isso, nesse caso, candidato, é uma contextualização aplicada à palavra fôlego, ou seja, chegamos, por indução, ao critério de conotação. Então, ao afirmar no item que a palavra fôlego está sendo empregada em sentido conotativo, é óbvio, a nossa banca faz a afirmação correta. Então a questão está correta, meu nobre candidato, ao se falar o boom no preço das commodities exportadas pelo Brasil amplia o fôlego da economia. Qual a intenção do cara que produziu o nosso texto aí em pauta em falar que amplia o fôlego da economia? Dando um sentido de expansão, de alívio, mas com um tom todo conotativo, com um tom todo figurado, porém plenamente resgatável pela contextualização que nos é apresentada. Perfeito? Tenho certeza que você também nesta questão
questão teve uma performance maravilhosa. Vamos a mais uma questão, vamos a mais um item, para que nós possamos massificar ainda mais a questão. Temos agora o seguinte enunciado. O voto tem primordialmente o caráter de função pública. Como componente de órgão eleitoral, o eleitor concorre para compor outros órgãos do Estado também criados pela Constituição. Em geral, porém, as constituições têm deixado o exercício da função de votar a critério do eleitor, não estabelecendo sanções para os que se omitem. Nessa hipótese, as normas jurídicas sobre o voto pertenceriam à categoria das normas imperfeitas, o que redundaria em fazer do sufrágio, está aí destacado, como você bem observa, simples dever cívico ou moral. Somente quando se torna obrigatório, o voto assume verdadeiro caráter de dever jurídico. Tal obrigatoriedade foi estabelecida por alguns países, menos pelos argumentos sobre a natureza do voto do que pela abstenção de muitos eleitores. Fato preende consequências políticas, inclusive no sentido de desvirtuar o sistema democrático. Nos pleitos eleitorais, perceba que eleitorais também está destacado, meu nobre candidato, com alta porcentagem de abstenção, a minoria do eleitorado poderia formar os órgãos dirigentes do Estado, ou seja, governo e parlamento. A afirmação que nos é apresentada, observe você também no seu material aí, meu caro aluno, pertencem ao mesmo campo de significação no texto as palavras voto, sufrágio e eleitorado. Caro candidato, primeira palavra a ser marcada nessa afirmativa que nos é apresentada, campo de significação. Melhor a expressão campo de significação, mas demarque mais ainda a palavra significação. Ao se falar em significação, obviamente que ele está tratando do chamado campo o quê? Perfeito, semântico, de sentido, da inserção da palavra no contexto, chegando a beirar o aspecto conotativo. Contudo, na questão, ele apenas está a nos ofertar a seguinte assertiva. Elas pertencem ao mesmo campo de significado, ou seja, guardam entre si uma mesma relação semântica, são, na verdade, vinculadas ao mesmo critério de sentido? Vamos observar as palavras, os vocábulos, os sintagmas que pela banca nos são ofertados. Observemos. Voto, sufrágio e eleitorado. Então, a julgar por esses três itens que constam aí no nosso texto, você percebe que todos têm a ver com eleições. Ou seja, que todos mantêm entre si, direta ou indiretamente, alguma relação semântica. Assim sendo, a questão nos afigura como sendo o quê? Corretíssima. Perfeito, candidato. Ele poderia também ter empregado, no lugar de campo de significação, a seguinte expressão: campo semântico. Então, ao se falar em campo semântico, perceba, ele quer que nós resgatemos o critério de significação, ou melhor, de aproximação de sentido, direta ou indireta, existente entre os vocábulos, por ele destacados e, obviamente, dispostos no texto, que provavelmente ele vai nos apresentar. Porém, cuidado, ele também pode se valer do chamado campo lexical. Ao se falar em campo lexical, candidato, atente para esse detalhe. Campo semântico sentido, campo lexical quer dizer campo de palavra, campo de expressão. Aí, neste caso, ele não estaria priorizando o aspecto semântico, e sim da palavra propriamente dita, ou seja, do que ela representa, o seu aspecto primitivo. Quase que a distinção que nós acabamos de comentar sobre conotação e denotação. Porém, pelo que nós tivemos aqui e analisamos, a questão está tida como correta porque as palavras voto, sufrágio e eleitorado, como você bem observa, todos sim pertencem ao mesmo campo semântico. Todos, na verdade, pertencem ao mesmo campo de sentido, ou como ele chamou na questão da banca própria aí, campo de significação.